João Branco é um português de sucesso. Fica com a história do seu percurso nos Estados Unidos da América. João Branco, filho de pai português e mãe espanhola, vivia entre os dois países. Nasceu em Almada, mas o espanhol foi a sua primeira língua. Vivi naquela zona até aos 18 anos de idade. Apesar que passava muito tempo em Espanha, e por acaso a primeira língua que aprendi foi a espanhola. Como o meu pai estava na Marinha de Guerra Portuguesa e passava muito tempo fora de casa, a minha mãe, naquelas viagens assim compridas, levava a mim e a minha irmã para a Espanha, a gente passava tempos em Espanha, nas Ilhas Canárias. Começou por estudar eletrotecnia, mas tinha gosto por coisas mais visíveis e palpáveis e acabou por seguir uma tradição que corria no lado materno da família. Eu gosto de coisas que são assim mais concretas, não? A eletricidade e os computadores, isso é uma coisa que isso é mais, vamos dizer, é difícil de se ver os objetivos nisso, não é? Que não se vê que uma pessoa não pode tocar naquilo. E eu gosto de coisas em que uma pessoa se pode tocar, que se pode ir a uma obra, que se pode ver. Sempre houve na família um arquiteto em cada geração. O meu avô era arquiteto, o meu tio, que nas Canárias era arquiteto, ele ainda é vivo. Então, a minha ideia era que eu ia tirar Engenharia Civil e depois tirei Arquitetura a seguir a isso. Assim que acabei por fazer isso, andei 7 anos na escola e foi o que fiz. Já nos Estados Unidos, como engenheiro, numa altura em que a energia nuclear se expandia, começou a trabalhar na construção para um português. Eu fazia o monitoring a plantas nucleares, era o que eu fazia. E depois tinha eu fazia uns relatórios que se chamam-lhe aqui Environmental Impact Statements. Eu depois que foi oferecido uma posição numa companhia de construção, e a razão foi porque eu sabia falar português e era uma companhia que estava radicada na Pensilvânia de um senhor, o dono da companhia era um português. A ideia dele era que ele disse que ele tinha muitos empregados que eram portugueses e ele pensava que, entendo um engenheiro que falasse português, que se lhe faria as coisas um bocado mais fáceis, a falar com o pessoal e a entenderem-se. Então, aí foi que eu comecei a minha carreira na construção. Hoje, proprietário da sua própria companhia, trabalha para o setor público e o setor privado e em diversos ramos da construção. A gente veria talvez entre 150 empregados a 300, conforme a altura do ano e o número de trabalhos que temos. Eu diria que metade do nosso negócio é público e outra metade é privado. Quer dizer, as fundações em Nova Iorque é tudo privado. Estas obras de portos e com isso é público. E depois há certas coisas, por exemplo, a gente acabamos de fazer um projeto grande em Brooklyn, em Red Hook, que era para transformar um estaleiro que estava abandonado, um estaleiro naval que estava abandonado, e transformámos-los num IKEA. A sua empresa é conhecida na comunidade não só por empregar muitos portugueses, mas também pelas iniciativas de apoio social que desenvolve. Somos patrocinadores de bolsas de estudo, o nosso apoio à juventude, através do futebol, a outra seria o nosso apoio à educação da comunidade portuguesa e dos jovens portugueses, e a terceira seria o número de empregados que temos que são de descendência portuguesa e que estão e que muitos vivem assim na comunidade. Entre esses projetos está uma equipa de futebol que para Joe serve de passatempo, mas que tem o objetivo de integrar jovens oriundos de diversas classes sociais. Os rapazes lá de baixo que vieram a perceber que as pessoas que vivem em comunidades urbanas que têm outros problemas, os de Newark vieram a perceber-se que se eles estudarem, que podem chegar ao mesmo nível dos outros lá de Monmouth County, e o fim disso foi que eu diria que 100% desses rapazes que estavam na equipa, que foram todos para a universidade,
através do futebol, muitos deles. Dos tempos que viveu em Portugal, durante a ditadura, lembra-se de um modo de vida centrado na poupança. Em Portugal vivia-se de uma maneira, uma pessoa estava a ter, é preciso ter cuidado, é preciso poupar, é preciso isto, é preciso aquilo. Ainda me lembro o meu pai dizer que a gente quando ia comprar, por exemplo, um par de sapatos, ele dizia, ouve lá, temos que comprar o melhor que se possa comprar porque tem que durar muito tempo. Apesar desses tempos difíceis, afirma ter boas recordações da sua juventude em Portugal e que a educação que recebeu o ajudou a dar valor às oportunidades dos Estados Unidos. A educação que tive lá, mas ao mesmo tempo esse aperto que lá havia e a falta de desenvolvimento foi também, acho que, o que me deu este ímpeto que tive de vir para cá e tentar assim, explorar estas oportunidades cá por aqui, oportunidades que em Portugal nunca houve. Numa das áreas mais afetadas pela crise, Joe Branco continua na construção de Nova Iorque e da sua história de sucesso.